Algumas pessoas apenas escutam essas mensagens e isso, sinceramente, já nos satisfaz. Mas existem outras pessoas que sentem o chamado de apoiar e manter esse trabalho vivo. Se você sente isso, o link para você se tornar um apoiador está aí na descrição. Um certo estudo de Harvard diz que a maioria dos nossos hábitos vem da hereditariedade. A fraqueza mental nas pessoas, diz a ciência, não pode ser evitada. Os cientistas fazem medições e acreditam demais no selo da hereditariedade. Eles ainda precisam aprender como, ao despertar as células cerebrais, o homem pode acelerar a sua evolução. O poder de receptividade das células cerebrais pode tornar-se tão elevado que um homem pode receber em uma única vida todo o conhecimento que deseja absorver dentro de si. Na educação, há uma grande diferença entre os métodos aplicados pelos professores na Índia e no Ocidente. No Ocidente, eles injetam ideias nos cérebros das crianças. Quantos livros você leu? Quantos professores você teve? Um homem voltou da faculdade com um PhD na fabricação de açúcar de diferentes frutas. E lhe perguntaram se da goiaba se podia fazer açúcar. Depois de pensar profundamente, ele disse: "Olha, eu não estudei isso, não estava no meu currículo." Usar o bom senso era algo que estava além dele. Não é um bombeamento de fora que te dá a sabedoria. É o poder e a extensão da sua receptividade interior que determina o quanto você pode obter de verdadeiro conhecimento e com que rapidez. O homem que tem o poder da receptividade rapidamente apreende tudo. Pessoas sem receptividade podem ser expostas às mesmas experiências ou informações, mas não realmente ver ou compreender totalmente o que está lá. Um homem inteligente vive muito à frente do idiota. As suas experiências trazem sabedoria de acordo com a medida do cálice da sua receptividade. E como você pode aumentar a sua receptividade e assim acelerar a sua evolução? Condensando conscientemente todas as suas experiências através do poder da concentração. Concentração significa reunir a sua atenção, focalizando-a em um ponto. Condensação significa usar essa atenção concentrada para fazer algo rapidamente, que normalmente levaria muito tempo. Pela concentração, você pode condensar cada experiência e acumular qualquer sabedoria a ser aprendida com ela. Pela condensação de experiências individuais, você pode comprimir todas as suas experiências e a sabedoria que elas contêm em um período de tempo muito mais curto. E assim, ganhar muito mais do que se você passar pela vida ao acaso. Eu vou te contar sobre uma experiência. Um amigo meu disse que eu estava bem como um homem espiritual, mas que eu não poderia ter sucesso nos negócios. E eu respondi: olha, eu vou fazer $5.000 em negócios para você dentro de 2 semanas. E ele disse então: você terá que me mostrar. Eu sou do Missouri. Eu não me apressei em investir dinheiro em coisas imprudentes. Eu usei a concentração.
Eu desvinculei a minha mente de todas as perturbações e concentrei a minha atenção em um foco interno. A maioria de vocês tem o holofote de sua atenção voltado para fora o tempo todo, em vez de para dentro. Você deve virar o holofote da mente para dentro, para revelar a fonte divina. Nós estamos vivendo no lado externo do universo. O lado interno é mais tangível e real, pois ali as leis sutis que operam por trás de todos os fenômenos externos podem ser percebidas. Cada mudança nos negócios, cada mudança no sistema planetário, em nossos corpos físicos, tudo está registrado lá. Normalmente, os homens não se concentram. A mente está inquieta. E a mente inquieta tira conclusões precipitadas e corre para algo que não pertence a eles por direito. Você deve obedecer à lei divina. Lembre-se, concentre-se e peça ao poder divino para ajudá-lo. Então, eu toquei aquela fonte e assim que fiz esse contato, mostraram-me muitas casas. Mas eu não fiquei quieto no meu quarto e disse: o Pai Celestial abrirá o teto e jogará $5.000 no meu colo. Porque o havia favorecido com uma oração fervorosa, comprava os jornais de domingo e olhava os anúncios imobiliários. Eu escolhi algumas casas e disse para o meu amigo para investir o seu dinheiro nelas. Ele disse: tudo isso aqui está parecendo muito instável. E eu disse: não importa, duvidoso Thomas, não estrague o sucesso com as suas dúvidas. Em 2 semanas houve um boom imobiliário e o preço das casas subiram muito. Ele vendeu as casas e teve um lucro claro de $5.000. Mostrei a ele que o poder de Deus opera por meio da mente, onde quer que apliquemos com fé. A concentração, quando dirigida pelo poder divino, não permite divagar por investimentos errados. Você vai direto para o sucesso. Se esse poder da mente pode ser aplicado nos negócios, também pode ser aplicado em outras coisas. Na música, na escrita, por exemplo. Eu sempre começo de dentro para trazer o conhecimento, e não de fora para injetar o conhecimento. Todos os instrumentos musicais que eu toco, eu aprendi dessa forma. Talvez eu até fosse orgulhoso demais para pensar em procurar um professor. Então eu pensei, bem, o primeiro homem que começou a fazer música, ele não aprendeu com ninguém. Por que eu não posso fazer o mesmo? Tudo bem dizer isso, mas se você ficar parado e esperar enquanto reinventa o bonde, vai levar muito tempo para você chegar ao seu destino. Todas as perguntas que tive foram respondidas tão rápido quanto Deus pôde responder. Eu recebo as respostas diretamente dele. Comece de dentro e não de fora. É assim que qualquer pessoa pode obter a experiência de muitos anos em pouco tempo. Você não precisa ler todos os livros da biblioteca. Você não precisa aprender tudo das escolas ou dos professores. Poesia, música, todo o conhecimento vem sem limitação da fonte interior, da alma, em um curto período de vida humana. De que outra forma você vai encontrar respostas para todos os mistérios do corpo e os mistérios de uma infinidade de sabedoria divina, se você não tocar sua fonte interior, que é
onisciente. Tenha sempre em mente o ideal de que quando estiver trabalhando por suas próprias necessidades, você ajudará os outros a adquirir o que eles precisam e compartilhará com os menos afortunados o que você recebe. Lembre-se de que você faz parte da família mundial e não pode existir sem ela. Como seria a vida sem o carpinteiro, sem o inventor ou sem o agricultor? Através do intercâmbio, Deus quer que pensemos nos outros. É um grave erro viver só para si mesmo. Sempre que você pensar em sua própria felicidade, pense também em dar felicidade aos outros. Você não é solicitado a doar tudo para o bem-estar de sua família mundial. Isso é impossível. Mas você deve ter consideração pelos outros, assim como tem por si mesmo. Deus pretendia que o homem fosse verdadeiramente egoísta espiritualmente, servindo a seu eu maior nos outros. Mas o primeiro e muitas vezes o último pensamento do homem comum é para si mesmo. A autopreservação é um forte instinto. O mundo cria em nós aquela ilusão de autopreservação, pela qual nos limitamos aos nossos próprios corpos e às coisas que consideramos nossas. No entanto, todos são nossos, pois Deus é nosso Pai e todos nós somos seus filhos. Deus deu ao homem inteligência e imaginação para que ele se lembre, quando estiver com frio ou com fome, de que existem outras pessoas ao seu redor que também sabem o que é sentir frio ou fome. Portanto, ao buscar o seu próprio conforto, estenda a mão para proporcionar conforto aos outros também. Como você mesmo não gosta de miséria, você deve ajudar aqueles ao seu redor para aliviar a sua miséria. Eles sofrem como você, e alguns ainda mais. Se você diz sobre sua família e amigos íntimos, bem, essas pessoas são minhas e eu incluo em minha felicidade apenas elas e nada mais. Então, você se limita e sua miséria começa a aumentar. Mantenha-se pronto para ajudar os outros e encontre a felicidade em dar felicidade a quem cruzar o seu caminho. Não pense nisso como ter que praticar o altruísmo. Isso faz com que pareça algo difícil de fazer. Em vez disso, sinta que o que você está fazendo é para seu próprio prazer. A alegria que você encontra ao remover a infelicidade dos outros, seja física, mental ou espiritualmente. O mundo inteiro seria o paraíso hoje se tivesse desistido do egoísmo maligno e seguido o egoísmo espiritual. No erro do mau egoísmo está a causa de todas as guerras. Primeiro vieram as clavas de pedra, depois os arcos e flechas, para proteger o próprio egoísmo contra o egoísmo dos outros. Então as armas foram inventadas, depois as metralhadoras, e agora bombas e gases venenosos. Tudo para proteger o egoísmo de um grupo de pessoas contra o egoísmo de outro grupo. O potencial poder destrutivo do homem cresceu muito mais do que o seu poder construtivo. A fervura do egoísmo maligno deve finalmente chegar ao auge. Mas mais corpos terão que ser quebrados antes que o homem perceba que o egoísmo nacional é tão perverso quanto o egoísmo pessoal. Uma nação é construída de pequenas comunidades e elas são construídas de indivíduos. Os ideais corretos devem começar com os indivíduos e você deve começar com você mesmo. Veja o que aconteceu por causa do egoísmo do mal. As guerras na Espanha e na China, a depressão. Esse país primeiro teve egoísmo nacional, no qual por anos ela desfrutou de prosperidade.
Da mesma forma, a Índia, em sua idade de ouro, foi extremamente próspera. Mas as consequências kármicas do egoísmo e do orgulho resultam no mau uso do sistema de castas. Fizeram com que a Índia perdesse sua liberdade. A América não deve abusar de sua liberdade e nem esquecer os seus ideais espirituais de igualdade. Ou poderá sofrer um destino kármico semelhante. O preconceito baseado em raça e cor da pele é uma das piores formas de egoísmo. As condições climáticas mudarão, de modo que em um futuro distante, grande parte da população ocidental poderá se tornar de pele escura, e os do Oriente se tornarão a raça branca. As fronteiras e os governos do mundo estão eternamente sujeitos a mudanças. Esse país, por exemplo, pertencia aos índios nativos antes de você o reivindicar. E nas eras que virão, muitos e muitos outros ainda terão o título dela. A Grã-Bretanha já foi governada por Roma. Gengis Khan conquistou a maior parte da Ásia. Mas onde ele está agora? Esse é o paradoxo do drama terreno. É a criação de Deus e não possuímos nada dela. Que grande erro é propagar a miséria através do egoísmo maligno, de um falso senso de possessividade. O egoísmo que busca a felicidade sem consideração pela felicidade dos outros, ou que atropela e destrói os legítimos interesses dos outros para seus próprios fins, prolifera a infelicidade. Isso é o que está acontecendo na América hoje. Todos tinham bons empregos e havia muitos. Mas agora as grandes indústrias estão tirando a prosperidade das pequenas e as pequenas estão tentando minar as grandes. Lucrar é um grande erro. O comunismo, que na superfície expõe o bem das massas, não funcionará, porque se baseia na repressão e na força. Mas o que Jesus e todos os verdadeiramente grandes ensinam é o altruísmo baseado na disposição espiritual de compartilhar. Esse método evita o egoísmo individual maligno nos negócios e nas comunidades. Quando seus vizinhos e sua nação forem você mesmo, então você terá o egoísmo espiritual. Se você cuidar apenas do bem-estar das mãos e dos pés e não cuidar da cabeça, o seu cérebro não funcionará para orientar suas habilidades motoras. Você deve harmonizar o trabalho de todo o corpo. Da mesma forma, os cérebros das nações devem trabalhar em harmonia com as mãos e os pés. Quando estão divididos em seus interesses, é inevitável que haja desordem e sofrimento. Você não quer que o trabalho assuma o controle, pois então você terá o comunismo. E você não quer que os capitalistas tenham um governo único, pois então você terá uma ditadura. Deve haver um equilíbrio, e esse equilíbrio nunca será perfeito sem o altruísmo individual. A crença é um estado ou um hábito da mente em que a confiança é depositada em alguma pessoa, coisa ou doutrina, como uma persuasão das verdades na religião. A crença é uma convicção ou um sentimento da verdade ou realidade daquilo em que se acredita. Os elementos da crença são assentimento, credibilidade, segurança, confiança, persuasão, convicção e fé. Crença, fé, persuasão, convicção estão presentes singularmente ou então em uma combinação na ideia do assentimento. A crença e a fé diferem principalmente porque a crença, via de regra, sugere um pouco mais do que assentimento intelectual.
enquanto que a fé implica em total confiança ou confiança como em alguém cuja persuasão ou crença amadureceu em fé. Uma persuasão é uma opinião segura, uma ideia da qual alguém se convenceu. Como, por exemplo, é minha convicção que ele é uma pessoa desonesta. Isso implica que essa segurança é induzida pelos sentimentos ou desejos de alguém, e não por argumentos ou evidências. A convicção representa uma crença fixa e estabelecida, pois a sua persuasão foi forjada em um sentimento de certeza. A credibilidade dá substância à crença, algo que deve ser considerado crível para ser considerado verdadeiro. A crença depende também da confiança, né? Que é a confiança na coisa em o que se acredita, decorrente de evidências de apoio. Implícito na crença estão os elementos da vontade e da imaginação. Sem vontade, você não pode acreditar, não é? E como a crença é uma espera incerta, na esperança de obter um resultado, ela envolve também a imaginação. O Joãozinho da esquina imagina que terá sucesso no seu negócio e por isso ele diz e acredita no seu empreendimento comercial. Os elementos da vontade e da imaginação na crença a tornam uma força poderosa, seja para o bem ou para o mal. A crença em uma pessoa enganosa, em um negócio falido, ou então numa doutrina falsa, pode ser um puro desperdício da boa energia do homem devido à sua direção errada. Tais crenças imprudentes alcançam pouco mais do que experiências amargas. Um amigo hipócrita pode comandar a nossa crença nele por muito tempo, não é? Você já deve ter conhecido pessoas assim. Um negócio condenado pode persistir em nossas mentes como digno de apoio, mas mais cedo ou mais tarde eles certamente perderão a nossa crença através da revelação dos fatos. Assim, nas coisas materiais, as crenças erradas tendem a ser menos perdulárias, visto que a nossa mente estão inclinadas para resultados tangíveis. Em contraste no que diz respeito aos assuntos espirituais, a nossa atitude mental geralmente permanece vaga e visionária. Professores ou doutrinas nos exortam a acreditar e ter fé, enquanto oferecem muito pouca explicação ou compreensão sobre a natureza dessa virtude e como possuí-la. A aceitação cega é a regra geral e o único recurso para a maioria dos adeptos. Portanto, a crença e a fé em conexão com a vida religiosa são menos compreendidas. O seu poder dinâmico para a maioria dos religiosos continua sendo algo nebuloso, indefinido. A posse de uns poucos dotados a quem Deus concedeu a sua graça. Para muitos outros, a crença em assuntos espirituais é empregada cegamente, porque as coisas do espírito são consideradas místicas e além da compreensão humana. Uma crença errônea, se mantida sem escrutínio, ela se desenvolve em um dogmatismo tenaz. Uma crença que é refutada muda do dogmatismo para a descrença. Por outro lado, se alguém acredita em uma doutrina verdadeira e a segue persistentemente, essa crença gradualmente se cristaliza em convicção e fé. Assim nós vemos que uma crença, seja ela falsa ou verdadeira, ela é provisória. Ela só pode ser temporária, porque ela é subconsequentemente
metafoseada em dogmatismo ou descrença ou em fé. A crença rudimentar ou imatura, não garantida na verdade, é de 3 tipos. Ela pode ser cega, ela pode ser estável e forte, e ela pode ser despertada pela curiosidade. A crença nascida da emoção ou sentimentos começa com uma fé altissonante, como, por exemplo, eu vou te seguir até a morte. Mas ela termina em uma denúncia violenta quando testado com uma crítica ou então com uma contradição. Os seguidores do segundo grupo adicionam tenacidade à crença. Eles vivem e morrem nas mesmas convicções emocionais, mesmo que eles estejam totalmente errados. Isso é um pouco mais do que o estado selvagem de existência, que é controlado pela superstição. E no terceiro estado, as pessoas ficam um pouco mais seguras, com crenças que começam e terminam na curiosidade. Quando descobrem que a sua curiosidade os levou a um caminho errado, eles rapidamente desistem dessa busca e ficam encantados em buscar algo novo. Além desses 3 tipos, está a crença investigativa. Isso é baseado na aceitação lógica. Ele sempre mantém os olhos e ouvidos abertos, sempre pronto para perguntar sobre qualquer coisa que o atraia por persuasão ou então interesse. Essa forma de crença, no entanto, pode facilmente se transformar em um hábito de inconstância. Pode caprichosamente desistir não apenas do que é errado, mas também do que é verdadeiro. O que é necessário é uma crença investigativa com sinceridade e reverência, seguida de persistência em crenças verdadeiras, ou pelo menos naquelas crenças que constantemente manifestam resultados convincentes. Pela abertura da paciência, gota a gota, a substância química da verdade entra e cristaliza tal crença em fé sólida. Mas a menos que a crença seja fundada na verdade, ela não sustentará a convicção que produz o progresso em direção à fé. A fé pode se manifestar em muitas áreas de crença se houver uma verdade inerente nas convicções sinceras de alguém. Crença ou confiança firme, como em uma pessoa, coisa, doutrina ou ideia, como fé em Deus, fé na medicina. O reconhecimento de realidades espirituais e princípios morais como supremos. A fé histórica, como na veracidade e autoridade da narrativa e ensinamentos das Escrituras, ou a fé prática, por meio da aceitação pelo intelecto, afeto e vontade, no favor de Deus estendido ao homem por meio dos seus emissários divinos. O agregado daquilo em que se acredita, um sistema de crenças religiosas, como a fé cristã ou a autoridade védica. O resultado da fé é a qualidade estável ou o estado de fidelidade, lealdade. Trabalhe para Deus, ame a Deus, seja sábio com Deus e realize-o através do Kriya Yoga. Buscar a união com Deus apenas pela sabedoria, apenas pela devoção ou pela ação, é unilateral. A maneira muito superior é pegar sua mente e forças vitais e todos os seus desejos e sua devoção, sabedoria e serviço, e dissolvê-los todos em Deus.
Quando por Kriya Yoga você pode retirar a sua energia vital e consciência dos 5 telefones dos sentidos, quando você pode retirar sua vitalidade de seu corpo e mente e lançar o holofote de sua atenção em Deus, esse é o caminho mais elevado para Deus. Por Kriya Yoga, você desliga os sentidos à vontade e leva somente vida, vitalidade e sensibilidade e mergulha no infinito. A pessoa dentro da qual a aurora boreal do espírito está dançando, quer materialmente ela possua muito ou nenhum glamour externo, ela é a verdadeira alma. Portanto, o melhor e mais fácil caminho para Deus não é limitar-se apenas com Jnana Yoga, Bhakti Yoga ou Karma Yoga, mas combiná-los. Trabalhe para Deus, ame somente a Deus e seja sábio com Deus. Use sua razão, não para se tornar um intelecto exagerado, mas para encontrar Deus, gravitando em direção à sabedoria intuitiva, obtida na meditação, e evitando o conhecimento teórico e a racionalização materialista. Use sua devoção não para apegos mundanos e coisas ou pessoas, mas para encontrar Deus, absorvendo-se em devoção e êxtase com Deus. E não trabalhe para si mesmo em nenhuma circunstância, mas para Deus e para ajudar os outros. A culminação disso está em seguir a estrada direta para Deus através da prática de Kriya Yoga, ouvindo o som cósmico da voz de Deus, de Aum, aquietando o coração e a respiração que o atraem para a consciência do corpo, e vendo a sua grande luz de onipresença. Adorar na igreja ou no templo é um bom hábito, desde que você aprenda com essa inspiração a entrar em seu próprio templo de meditação e êxtase interior. Nas horas mais profundas da noite e na quietude da madrugada, entre em sua catedral interior e fale com os seus pensadores, despertando todos eles para serem devotados ao infinito. E no grande órgão do seu templo de paz será tocado o grande Aum. Comece essa noite a meditar seriamente. Não vagueie sem rumo. Vá direto a Deus. Você fechou os portões do céu, gravitando em direção à matéria e ao corpo. Gravitar em direção a Ele que está constantemente puxando você. Volte para Deus. Lembre-se, o reino de Deus está dentro de você. Se você meditar e buscá-lo com sabedoria, devoção e boas ações, certamente o encontrará. Não seja tão sensível. A sensibilidade emocional é a causa silenciosa de todo sofrimento. Dar força à criação como uma realidade pelo envolvimento emocional nela é tolice. Não meditar, não ficar parado e perceber a verdadeira natureza da sua alma, mas vagar como parte do movimento eterno da criação é um perigo constante para a sua felicidade. Talvez, algum dia, seu corpo fique terrivelmente doente, e embora você queira caminhar ou fazer outras coisas que costumava fazer quando era mais jovem ou mais saudável, descobre que não pode fazê-las. É uma terrível desilusão para a alma. Antes que esse dia chegue,
Torne-se tão livre que possa olhar para o seu corpo com desapego, cuidando dele como se fosse de uma outra pessoa. Uma de minhas alunas tinha uma condição muito dolorosa no joelho, no qual os ossos estavam se decompondo. Não sei quantas vezes aquela perna foi operada e recomposta, mas ela falava disso como se não fosse nada. É uma operação menor, ela dizia casualmente. Essa é a maneira de levar a vida. Cultive aquele estado de espírito pelo qual você pode viver com maior força mental. Mesmo quando você não tiver a oportunidade de meditar longo ou profundamente, pense sempre que está trabalhando para Deus. Quando sua mente puder permanecer ancorada nele, você não sofrerá mais. Nenhuma quantidade de doença ou qualquer outra coisa será capaz de tocá-lo interiormente. Às vezes, quando esse corpo dá problemas, eu olho para dentro e tudo desaparece na luz de Deus. Assim como você vê as imagens em movimento na tela e aprecia o conflito contrastante entre as ações boas e más e entre os cenários alegres e tristes, você será entretido por esse mundo. Você deve dizer: Senhor, tudo o que você faz está certo. Mas até que você perceba conscientemente que tudo isso é um sonho, você não entenderá por que Deus criou esse mundo. Acho que, ao criar o universo, Deus queria se manter ocupado. Que isso seja um incentivo aos aspirantes espirituais. Muitos pensam que, para encontrar Deus e fugir desse sonho, eles devem abandonar suas responsabilidades e buscar reclusão no Himalaia ou em qualquer outro lugar totalmente solitário. Mas isso não é tão simples. A mente ainda estará absorta em seus humores e inquietações, e o corpo terá que ser muito ativo, apenas para se manter aquecido e satisfazer sua fome e outras necessidades. É mais fácil encontrar Deus na selva da civilização se você seguir um equilíbrio entre meditação e trabalho construtivo e obediência. Seja como o Senhor ativo e inativo. Na criação, ele está alegremente ocupado. Além da criação, ele está alegremente quiescente na bem-aventurança divina. Como fiz um esforço para encontrar Deus na meditação, estou desfrutando de sua bem-aventurança, mesmo em meio a atividades. E assim a atividade não me afeta de forma diversa. Mesmo que eu diga que não gosto disso ou daquilo, nas dualidades ao meu redor, ainda assim, por dentro, eu estou calmo e sou como aço. Calmamente ativo e ativamente calmo. Um príncipe da paz, sentado no trono do equilíbrio, dirigindo o reino da atividade. Ao que tudo indica, parece que, a partir da perfeição de Deus, que criou seres imperfeitos, mas, na verdade, seres imperfeitos são perfeitos. Almas feitas à imagem de Deus. Tudo o que Deus quer que você faça é separar as imperfeições dos seus sonhos do seu eu perfeito. Quando você pensa em sua vida mortal e em todos os seus problemas e se identifica com eles, você faz uma injustiça à imagem de Deus dentro de você. Afirme e perceba: não sou um ser mortal. Eu sou o Espírito. Deus está sempre tentando trazer seus filhos de volta à sua perfeição inerente.
É por isso que você verá que, mesmo nas pessoas más, há uma busca por Deus, embora isso não seja pronunciado como tal. Você pode encontrar uma pessoa má que deseja obter miséria das suas ações? Não. Ele acha que as suas atividades vão lhe dar uma boa diversão. O homem que bebe ou se droga pensa que vai sentir prazer com isso. Em todos os lugares você verá pessoas, sejam boas ou más, buscando a felicidade à sua maneira. Ninguém quer se machucar. Então, por que as pessoas se comportam de maneira perversa, que certamente causará dor e tristeza? Tais ações surgem do maior de todos os pecados, a ignorância. Infrator é a palavra certa em vez de pecador. Você pode condenar o erro, mas não deve condenar o autor. Pecados são erros cometidos sob a influência da ignorância ou ilusão. Mas, para um grau diferente de compreensão, você pode estar no mesmo barco. Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A questão é que, em tudo o que fazemos, buscamos a felicidade. Ninguém pode dizer com verdade que é materialista, porque quem busca a felicidade está buscando a Deus. Portanto, tanto no mal quanto no bem, Deus está nos persuadindo de volta a Ele, por meio da nossa busca pela felicidade. A tristeza infligida pelo mal acabará por transformar os rebeldes nas alegrias da virtude. Uma vez que a vida é inerentemente uma mistura de bem e mal, de belos sonhos e pesadelos, devemos procurar e ajudar a criar os belos sonhos e não sermos apanhados pelos pesadelos assustadores.